Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Já deixe um like. Então, sem mais delongas, vamos começar com a oração. Pai do céu, obrigado por este dia que o Senhor nos deu, que o Senhor abençoe esse estudo bíblico, que o Senhor me use, que o Senhor toque no coração dessa pessoa que está assistindo, a transforme, cuide dele sempre. Em nome de Jesus, amém. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes no dia do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança tem ela o apoio das Escrituras? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. O que a Bíblia fala sobre o domingo? Vamos para Mateus 28, 1. Depois Marcos 16, 1 e 9. Lucas 24, 1. João 21, 19. Atos 27. E o último, 1 Coríntios 16, 2. Mateus 28, 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Agora Marcos 16. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Agora, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelirá 7 demônios. Agora Lucas 24, 1. Lucas novamente 24, 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Agora João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Agora, Atos, ainda tenho 19 em João.
Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pôr-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Agora vamos para 1 Coríntios 16, 2, que é o último versículo. Primeira Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Então, como vimos nesses versículos, todos falam sobre o primeiro dia da semana, que é o domingo, mas ele não é o dia de adoração. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus, segundo Tessalonicenses 2, 3, 4 e Daniel 8, 12. Vamos para 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 2, Segunda Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e esteja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, aceitando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, Daniel. Daniel 8, 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Então, o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? A verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade.
introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Que prática era observada entre os pagãos no tempo de Moisés? Deuteronômio 4, 19, 17, 2 e 3. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, 19. Guarde-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Agora o 17, 2, 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, os pagãos faziam o que no tempo de Moisés? Adoração aos astros. Verdadeiro. Adoração a Deus. Falso. Adoração aos animais. Falso. Então, os pagãos naquela época de Moisés adoravam aos astros. Que prática havia entre o povo de Deus no tempo de Moisés? Êxodo 16, 22, 23 e Atos 15, 21. Vamos para Êxodo 16, 22. E 22 e 23. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozeio. O que quiser de cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Agora Atos 15, 21. Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o povo de Deus, na época de Moisés, adorava ao sol, falso. Adorava as imagens, falso. Observava o sábado, verdadeiro.
Então, enquanto os pagãos adoravam os astros que Deus não tinha pedido, o de Deus adorava o sábado. Que prática o apóstolo Paulo tinha em comum com Jesus? Atos 17, 2 e Lucas 4, 16. Aqui em Atos 27 mesmo, o 2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras. Agora vamos para Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então, que praticou o apóstolo Paulo tinha em comum com Jesus? Observar o domingo? Falso. Observar a sexta-feira? Falso. Observar o sábado? Verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo tinha em comum com Jesus e a igreja no dia de sábado, que era a sinagoga. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamentos bíblicos? Marcos 7, 6 ao 9, 13. Vamos para Marcos. Marcos 7, do 6 ao 9 e o 13. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Agora o 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamentos bíblicos. E em vão me adoram, ensinando tradições. Que são preceitos de homens. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, quem ordenou a guarda do domingo quando isso ocorreu? Então, a mudança da guarda do sábado para o domingo foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de antes de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo do ano antes de Cristo, Concílio de
Calcedônio. Constantino era adorador do deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica. Eles são revisados de acordo com o texto oficial em latim. Então, como vimos aqui, a mudança do sábado para o domingo é uma prática pagã por Constantino, que adorava o Deus Sol. Agora, quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Gênesis 2, do 1 ao 3 e Êxodo 20, do 8 ao 11. Mas que veio o filho. Vamos para Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Agora vamos para Êxodo 20. Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu filho, nem a tua filha, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque esses dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Judeus no Monte Sinai, falso. Romano nas Palestina, falso. Deus na criação, verdadeiro. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5, 29 e Tito 1, 14. Vamos para Atos 5. Atos 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora vamos para Tito 1, 14. Tito 1, 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, quem deve ter nossa prioridade na obediência? Antes importa obedecer a Deus.
não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separa o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é mostrar amor a Jesus. Agora vamos para a recapitulação. A palavra domingo não aparece na Bíblia. Se você se parar para ver, a Bíblia só fala primeiro dia da semana. E sim, primeiro dia da semana, como eu disse. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o domingo. No primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 364. O perdão, 3, 2, 1. Antes de Cristo. Perdão, depois de Cristo. Foi depois de Cristo. Compromisso de fé. Deixe nos comentários. Você crê que não existe base bíblica para a observância do domingo? Você rejeita o domingo como dia do Senhor porque é uma imposição humana? Você confirma que o sábado como o verdadeiro dia de oração a Deus na sua vida? Esse foi o estudo de hoje. Até a próxima semana. Que Deus abençoe todos vocês.